Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aulinha de hoje? Bom, hoje nós vamos iniciar nossa aula com atividade de história, tá bom? Então peguem lá o bloco de atividade de vocês, vão abrir lá na página 17, nós vamos iniciar a aula de hoje com a atividade de história, certo? Vamos lá então. A primeira atividade de história, nós vamos falar, tem um texto aí, nós vamos falar sobre a escravidão na América, na África, a escravidão na África e o comércio de gente. Então, esse é o título, né, do texto que nós vamos ler. Vamos lá ler juntos, rapidinho? Vamos lá, olha só. A relação de escravidão que se estabelece quando uma pessoa se torna propriedade de outra, perdendo o direito à liberdade e sendo obrigada a trabalhar para o seu dono, sem receber nenhum pagamento pelo trabalho realizado. Nas sociedades em que ela se estabeleceu, o escravizado podia ser vendido, comprado, doado, alugado ou mesmo maltratado por seu dono, sem que isso constituísse um crime. A escravidão de seres humanos não se iniciou no século XV. Essa prática já existia desde os tempos antigos em sociedades como Roma, China, Grécia e outras. Algumas pessoas escravizavam outras por considerá-las diferentes, inimigas ou inferiores. A escravidão na antiguidade poderia acontecer por vários motivos, como guerra, quando se tornava um prisioneiro de guerra, por dívidas, por crimes, falta de recursos para sobreviver, entre outras coisas. Na África, já havia escravidão antes mesmo da chegada dos europeus. Em geral, ela ocorria pelos motivos citados anteriormente. Cada sociedade tratava seus escravos de maneira diferente, e em muitos casos, eles eram incorporados aos grupos após algum tempo. Os portugueses inauguraram um novo tipo de escravidão, que incluía o tráfico internacional, já que os africanos eram levados para outros continentes. Essa prática pode ser chamada de comércio de gente. Durante mais de 300 anos em que houve escravidão no Brasil, as pessoas de diversas regiões da África vieram para o país. Essas pessoas eram utilizadas como mão de obra em diversas atividades econômicas da colônia portuguesa, principalmente na produção do açúcar e na criação do gado e também na mineração. Então, vamos lá. Sobre o texto, né, que nós acabamos de ler. A escravidão na África e o comércio de gente. Questão número 1. O que é escravidão? Número 2, né? A escravização de pessoas se iniciou lá no século XV? Foi antes? Foi depois? Número 3. Por que os seres humanos escravizam os seus semelhantes? Quais eram os motivos que as pessoas escravizavam as outras? Número 4. O que significa a expressão comércio de gente? O que quer dizer essa expressão comércio de gente? Por que se utilizou isso, essa expressão? Por que se utilizou essa citação? E número 5. Durante o período em que houve escravidão no Brasil, pessoas de diversas regiões da África vieram para o país. Como essas pessoas eram utilizadas? Nós sabemos que elas eram aqui, ó, comercializadas, não é? Para quê?
quais eram os tipos de trabalho que elas faziam, certo? Então, feito isso, nós vamos passar para a nossa atividade de ensino religioso. Vamos lá então? Aí nós temos um textinho aí, né? A cidade do Vaticano. O Papa inicia sua mensagem escrevendo que a escravidão não é algo de outros tempos, mas que tem profundas raízes e se manifesta ainda hoje de várias formas. Depois de citar alguns exemplos, o pontífice, ou seja, o Papa, continua: cada uma delas é mais desumana que a outra. Segundo algumas estatísticas, atualmente mais de 40 milhões de pessoas, homens, mas principalmente as mulheres e crianças, estão em situação de escravidão. Para o Papa Francisco, nossa primeira grande tarefa é conhecer o tema. Ninguém pode ficar indiferente de algum modo. Cumpre-se desse crime contra a humanidade. O problema não está nas calçadas diante de nós. O problema nos envolve. Não podemos olhar para o outro e declarar nossa ignorância ou nossa inocência. Francisco prossegue. A segunda tarefa é agir em favor dos que se tornam escravos, defender seus direitos e impedir que os corruptos e os criminosos escapem da justiça e que mantenham controle sobre as pessoas escravizadas. Então, vamos lá, atividade, né? Questão número 1. Como vimos na atividade de história, a escravidão começou lá no século XV. De acordo com o Papa Francisco, ainda hoje há formas de escravidão na humanidade. Por que isso acontece? Quais são as formas de escravidão que nós podemos ver na nossa sociedade hoje? Questão número 2. Se você pudesse fazer alguma coisa a favor dos escravos, o que você faria? Questão número 3. Falta humanidade na nossa sociedade? Se falta, por quê? Onde que falta essa humanidade? Questão número 4. Se todos somos iguais e irmãos, você consegue dizer por que é necessário escravizar alguém? E por fim nós finalizamos. Agora nós iniciamos aí a nossa atividade de inglês, né? Pinte a quantidade que ainda falta para os números que faltam em cada sequência. Então na página 19, nós temos lá 1. O que eu tenho que pintar do outro lado? 1. A número 2, próximo desenho, nós temos 2. Eu tenho que pintar do lado de cá. Então eu vou olhar o desenho de um lado e vou pintar do outro. Tá certo? E depois nós temos a seguinte atividade. Está pedindo assim, ó. Escreva de 1 a 20 em inglês, nas linhas abaixo, com a tradução em português. Vamos dar um exemplo? Então eu vou escrever lá, né? 1. Em inglês, 1. Em português, 1. Depois, 2, 3, até chegar no 20. Certo? Feito isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom? Então por hoje é isso. Até amanhã. Tchau!